Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Vanderlei de Freitas Nascimento Júnior. Eu sou advogado e sou doutorando do programa de pós-graduação de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de São Carlos. É uma grande alegria poder estar abrindo os trabalhos da segunda aula do curso de extensão sobre direitos fundamentais no século XXI, desafios da educação e da política. Lembrando que este curso ele é oferecido pela coordenação do curso de pedagogia da UFSCar e o professor responsável pela organização do curso é o professor doutor Vinícius Carrilho Martinez, que será um dos palestrantes dessa segunda aula, hoje do dia 28/7, né? Lembrando que o nosso curso ele começou no dia 21 de julho de 2020 e o tema inicial foi o que são direitos humanos fundamentais. Fizemos uma grande discussão sobre todos os elementos que a nossa Constituição Federal traz como sendo indispensáveis para se ter uma vida digna e para se viver num ambiente democrático, num ambiente em que todos os seres humanos possam exercer a sua cidadania de forma ampla, tendo respeitado todos os seus direitos fundamentais, essenciais para uma vida digna. Então, o tema sugerido nessa segunda aula é o negacionismo fascista dos direitos fundamentais. Então é muito lógico e começarmos esse curso falando o que são direitos fundamentais, dando algumas noções sobre cidadania e democracia, e agora a gente fala sobre esse negacionismo fascista, o que vem ocorrendo nos últimos anos no nosso país, talvez no nosso mundo mesmo, no nosso universo como um todo. Então, são preocupações que nós temos na manutenção dos direitos fundamentais. Hoje, como palestrante, nós teremos a professora, mestre em Ciências Sociais na Educação pela Unicamp, doutoranda no programa de pós-graduação da UFSCar, professora de Educação Básica, licenciada da Secretaria Municipal de Pitangueiras, pedagoga, a professora Ana Paula Silveira. Também teremos logo em seguida a professora Francisca Helena Vertorazzo. Ela é mestra em Ciências Sociais na Educação pela Unicamp também, doutoranda em Educação na Unicamp, professora de Ciências Sociais Aplicadas. E também nós teremos como conferencista o professor Vitor Garcia Figueroa Ferreira. Ele é bacharel em Direito, ele é mestre e doutorando em Engenharia também pela Universidade Federal de São Carlos. E o nosso coordenador do curso, também como nosso palestrante de hoje, Vinícius Carrilho Martinez, que ele é pós-doutor em Educação, Ciência Política e em Direito. Ele é coordenador do curso de licenciatura em Pedagogia da UFSCar e representante do Departamento de Educação da UFSCar. E também professor candidato até então, a coordenação do curso de pós-graduação de estrito senso de Ciência, Tecnologia e Sociedade também da UFSCar. Então, os nossos palestrantes de hoje, eles começarão falando sobre essa questão do negacionismo fascista dos direitos fundamentais e, primeiramente, teremos uma ótica da educação, Professora Ana Paula, professora Francisca falarão sobre essa importância dos direitos fundamentais na educação e logo em seguida o professor Vitor e o professor Vinícius, eles fecharão esse estudo, essa reflexão a partir de todos das análises, oriundas do nosso direito. Enfim, espero que todos aproveitem realmente
esse curso, esse trabalho. É um curso que está sendo organizado com maior empenho e dedicação de todos, e espero que todos possam participar e assistir da melhor forma possível. Lembrando que sempre estamos abertos a discussões, questionamentos, posições contrárias, enfim, nós queremos fomentar uma discussão sobre tudo aquilo que o nosso país precisa desenvolver, que é o respeito pelo ser humano, o respeito pela vida, o respeito pela educação, e nós, como cientistas, temos que prezar pelo respeito à ciência, pois sem ela não conseguiríamos vencer nenhum tipo de vírus, nenhum tipo de problema enfrentado pela economia, enfim, precisamos ter respeito por toda atividade científica. Então, terminando essa função de mediação, eu já passo a palavra para a professora Ana Paula Silveira, logo em seguida a professora Francisca, o professor Vitor e o professor Vinícius. E nesse meio tempo também teremos os nossos colegas contribuindo durante esse curso. Lembramos que o curso temos 133 inscritos aproximadamente. Na aula de hoje, aproximadamente, já temos 80 pessoas participando dessa discussão, e será disponibilizado futuramente o link no YouTube do nosso programa de Educação da Universidade Federal de São Carlos. Professora Ana Paula, por favor, pode começar. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à estudante Giovana pelo convite em participar desse importante curso de extensão sobre os direitos fundamentais e os desafios da educação na atualidade. Agradeço também ao professor Vinícius pelo convite e pelo belíssimo curso ofertado. Nessa tarde falarei acerca das perspectivas do olhar de uma professora de escola pública de periferia. Estive nesse lugar por 10 anos. Concomitante à minha prática docente nessa escola, eu realizei cursos de especialização, mestrado, hoje estou no doutorado, e durante toda essa vivência pude pensar e compreender a necessidade da pedagogia da praxis estar na escola, ser usada por todos os professores, porém isso pouco aconteceu. Irei também falar de como o negacionismo dos direitos fundamentais se faz presente nos espaços escolares, sobretudo na escola de educação básica, onde o ciclo de opressão e exclusão se faz presente em cada ação corriqueira. A escola congrega uma parcela considerável dos direitos fundamentais. Na escola, o sujeito tem direito à educação, direito à liberdade, direito ao lazer, direito de se manifestar culturalmente, direito a diversas crenças religiosas, mas durante 4 anos, a partir de 2016, houve nas escolas um ceifar dos direitos fundamentais. Começou a aparecer um certo negacionismo desses direitos fundamentais nos espaços escolares. Não estou dizendo que o negacionismo aos direitos fundamentais iniciou há 4 anos. Eu estou afirmando que ele foi intensificado em 4 anos. Paulo Freire sempre afirmou que a educação oferece condições para a liberdade e a emancipação humana. Por entender que os direitos fundamentais construídos e adquiridos de modo coletivo podem oferecer reflexões e ações que levem às transformações necessárias para o rompimento com a educação bancária. Vale ressaltar que o termo educação bancária não é só a educação bancária, porque está intimamente ligado com o capitalismo, como algumas pessoas pensam. Paulo Freire utilizou esse termo para representar de modo metafórico o ato em que a escola apenas é um local para depositar conhecimento, mas esse conhecimento que depositam nos estudantes é um conhecimento acrítico. Fazem de modo automático, assim como a gente vai ao caixa eletrônico de modo automático, realiza ali as funções, sem pensar,
de modo crítico aquela função, sem pensar de modo crítico que aquele conhecimento é ensinado, sem dar a oportunidade do estudante pensar crítico sobre o que é ensinado para ele. Por isso que Paulo Freire chama, então, esse sistema de escola bancária. Nós vivemos um sistema em que a educação é uma educação bancária, uma escola bancária, que está dentro de um sistema maior, que esse sistema maior é um sistema opressor. E aqueles que julgam sábio dentro da escola, eles pensam que eles estão ali apenas doando seu conhecimento, só doando, e não ensinando de fato como deveriam, mas esse ensinar de modo crítico. Sempre vou falar do modo crítico da escola, do ensinamento crítico, porque é sobre isso que recai o negacionismo. Quando você não dá a condição, não oferta um conhecimento crítico, você está, assim, ressaltando, você está fortalecendo esse negacionismo dos direitos humanos. Por isso, convido todos vocês a lerem o livro Pedagogia do Oprimido. O livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire, nosso patrono da educação brasileira, afirma que a escola é construída dentro desse sistema opressor e que todos os opressores acabam formando novos opressores e assim criando um ciclo. O conhecimento ofertado nas escolas foram ofertados, se não for ofertado de modo crítico, eles não rompem esse ciclo. Se for ofertado de modo crítico, eles vão romper esse ciclo. Porém, o que a gente observa na escola, quando a gente pensa em opressores, a gente não pode pensar que só os professores são opressores. Dentro da escola, nós temos vários profissionais, temos profissionais da limpeza, diretores, professores, merendeiras, todos que ali habitam os espaços escolares podem ser considerados opressores, até um coleguinha de sala também pode ser considerado opressor. Por isso, todos precisam agir, pedagogia da praxis, agir, refletir sempre de modo crítico, para tentar melhorar as condições nesse ambiente. E ser opressor é negar a liberdade e a igualdade dos sujeitos. Nas palavras de Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, e assim fortalecer o ciclo. A educação liberta. Ela dá condições do direito do sujeito reconhecer sua liberdade e lutar pelos seus direitos fundamentais, que fora negado. Durante o período de sua existência, infelizmente, a escola, como espaço para promover todos os direitos fundamentais, acaba sendo negada, por não ter em seus espaços sujeitos livres. Em sua maioria, são pessoas subordinadas. Por isso aqui eu estou chamando de sujeito, porque o sujeito, as pessoas que estão no ambiente escolar, a partir do momento que aceitam esse ciclo, que não lutam por a sua libertação, pela sua emancipação, elas vão sempre fortalecer o ciclo de opressão e exclusão e de negação dos direitos fundamentais. Enquanto elas estão sujeitas a esse ciclo, elas não vão conseguir agir, porque o conhecimento ofertado a elas não dá condições de reflexão. Aí vocês podem estar se perguntando, como que a gente rompe com esse ciclo de opressão e negação dos direitos fundamentais nos espaços escolares? Inicialmente é permitir que os cursos de licenciatura, ou seja, se tornem cursos de excelência, que ofertem conhecimento crítico aos estudantes, para quando esses estudantes forem para a prática docente, eles continuar essa oferta de conhecimento crítico para com os estudantes das escolas públicas. Então, se esse ciclo, um curso de excelência, de licenciatura, forma excelentes professores que vão saber desenvolver conhecimentos críticos, condições reflexivas e ações para transformar esse ciclo de opressão. Então, o primeiro passo são cursos de licenciaturas de excelência, de formação que ofertam conhecimento
crítico. Segundo passo, esses professores utilizarem em suas práticas docentes a pedagogia da praxis, que Paulo Freire frisa muito nessa obra, Pedagogia do Oprimido, que é uma pedagogia em que o sujeito vai refletir sempre de modo crítico e agir, para transformar, para emancipar e garantir os direitos fundamentais a todos aqueles que estão nos espaços escolares. Com essas três dimensões, a gente consegue iniciar o rompimento desse ciclo de opressão e negação. Bom, era essa minha fala inicial, passo aos demais palestrantes, agradeço. Agora a gente aguarda as questões dos estudantes, dos cursistas, e vamos debater um pouquinho esse tema sobre o negacionismo na educação na atualidade. Muito obrigado, aguardo o retorno. Boa tarde, agradeço a participação no curso, agradeço o convite do professor Vinícius e da Giovana por essa oportunidade, e gostaria de dar continuidade às reflexões que a Ana Paula propõe, a partir, tomando como base o texto do professor Vinícius, o negacionismo dos direitos fundamentais, e chamando a atenção para o item 4 do texto, quando ele diz assim, ele faz uma análise sobre as formas como esse negacionismo e esse necrofascismo se instala na sociedade, no Estado, e aí no item 4 ele chama atenção para o seguinte, como é que esse necrofascismo se faz presente? Pela inação estatal em proteger as minorias sociais e assim desconstituir as políticas públicas afirmativas, além de desnaturar as ações afirmativas, que já eram escassas. Apregoa-se pela revogação de tudo que pudesse se incorporar ao aprofundamento do processo civilizatório. Basta nos ver quantas bolsas de pesquisa e de permanência foram subtraídas das universidades públicas. A partir disso, eu e a Ana Paula, nós nos fizemos uma questão. Qual é a função social da escola? E eu trago essa questão para a gente discutir aqui nesse momento de aula também. No senso comum, imediatamente vem a resposta: preparar as novas gerações para a sociedade atual. Essa resposta ela está no senso comum, como ela também é base de vários documentos na educação. Mas quando a gente para analisar os conceitos que estão presentes nessa resposta, novas gerações e sociedade atual, é muito importante pensar o que seriam essas novas gerações e o que é ou o que seria essa sociedade atual. Se nós pensarmos uma definição de geração a partir do conceito do Karl Mannheim, Mannheim dizia o seguinte, né? Isso em 1928. Geração é formada por um conjunto de jovens que experienciam os mesmos problemas históricos concretos. Pode-se dizer, fazem parte da mesma geração. Então, essas pessoas que vivenciam problemas históricos concretos fazem parte da mesma geração. E quando a gente pensa em sociedade, nós podemos pensar sociedade atual, nós podemos pensar numa perspectiva do Castells, numa perspectiva de que é uma sociedade técnico-científica, uma sociedade dos fluxos, ou, como diz Bauman, uma sociedade fluida. Só que essa fluidez e esses fluxos que estão presentes na sociedade atual não é marcado por uma igualdade de direitos, não é marcado por uma igualdade na produção do conhecimento e de acesso à informação. As desigualdades são muito grandes. Então, se a gente parar para pensar qual a função social da escola hoje, é trabalhar num cenário de extrema turbulência. E como é que é feito esse trabalho num cenário de extrema turbulência? Existe foco nos direitos humanos? Como disse a Ana Paula, a professora Ana Paula, ainda há pouco, não existe essa preocupação. E quando existe, é uma preocupação pontual de professores, de coordenadores, de diretores, que tentam fazer a aplicação das leis, uma aplicação prática, uma intervenção ali naquele espaço,
para que o direito à diversidade, principalmente, seja reconhecido. Mas a gente não discute o direito a uma educação de qualidade, a gente não discute o direito à alimentação, o direito à moradia. Esses direitos todos, eles não fazem, parecem, né, não fazer parte desse cenário escolar. A gente não discute isso. Então, quando uma criança vai mal na escola, a responsabilidade normalmente é atribuída a ela. Ele não se esforçou, ele não fez o que devia ser feito. Mas espera aí, qual é o contexto? Qual é o cenário? A gente está num cenário de turbulência, então a gente deveria considerar isso e discutir. Eu costumo dizer que direitos humanos na escola brasileira é marcado por 3 fases. A fase 1, que é a fase da ausência. Se nós pegarmos da educação jesuíta até o período da ditadura militar, não se falava em direitos humanos. Não existia essa preocupação de formar indivíduos, de formar cidadãos com essa preocupação em ter e lutar por seus direitos. Depois da ditadura militar, a fase da redemocratização, até o golpe de 2016, nós temos a fase do silenciamento. Eu sei que os direitos humanos existem, eu sei que eles são assegurados por lei, a nossa Constituição cidadã embasa uma série de direitos, mas eu não falo sobre isso, eu não sei, eu não falo por não falar mesmo, por ser uma opção ideológica de não falar, ou eu não falo por desconhecer, porque a minha formação enquanto professor não cobriu, não deu conta de todas essas áreas. E a gente tem mais um problema aí. Eu não falo porque eu sou professor da área X, da área de exatas, da área de biológicas, e isso é uma tarefa dos professores da área de português, de história e de geografia. E aí, a partir de 2016 para cá, nós temos o período da desqualificação dos direitos humanos dentro da escola. Então, se você fala, se você chama atenção para os direitos, é mimimi, você é uma pessoa de esquerda. Então, a partir de 2016, a ideologização dos direitos humanos, que já fazia parte do imaginário social do povo, ela ganha força. E uma coisa que a gente costuma dizer, as pessoas saem do armário. Esse cenário de negacionismo, que não é um fenômeno só brasileiro, encoraja, né, fortalece essas pessoas que sempre acreditaram que direitos humanos é bobagem, sempre questionaram a história, como, por exemplo, escravidão no Brasil não existe, Hitler não era tão ruim assim, e por aí vai. Então, essas pessoas que estavam quietas, guardadas, silenciadas, a partir de 2016, elas ganham uma força e elas saem, elas começam a pipocar em todos os lugares, nas redes sociais, no cenário político. Imaginem isso dentro da escola. São várias situações que a gente vê dentro das escolas acontecendo, inclusive de professores dizendo que o foco é transmitir conteúdos, e transmitir conteúdos como se esses conteúdos não tivessem em si uma ideologia. O que está por trás deles? Por que eu faço a escolha A e não a escolha B? Então, é como se a gente não pensasse que até mesmo o silêncio, ele é uma forma de ideologizar as aulas. E aí vem o Escola Sem Partido e uma série de outras coisas que todo mundo já sabe. Bom, para resumir, né, e para concluir a minha fala, eu queria só chamar a atenção para o seguinte, com base nos textos, com base nas leituras e nas discussões no cenário de educação, e na minha prática de professora, eu afirmo que o negacionismo dos direitos humanos sempre esteve presente no ambiente escolar. Só que agora, de 2016 para cá, se fala mais abertamente, se critica e se desqualifica mais abertamente a falta de importância, né, dos direitos humanos. É isso, e passo a palavra para os demais colegas. Muito obrigada. Olá. Nossa temática de hoje nos remete a uma reflexão, ainda que inicial, mas urgente, entre o negacionismo e a educação.
mas uma educação de tipo um pouco especial, que nós chamaremos de educação antifascista. Uma reflexão que vai nos remeter, como veremos a seguir, a temas, problemas e áreas complementares, como a política, o direito, a ciência, a tecnologia, e uma forma mais específica, digamos, de dominação, que alguns dos autores clássicos contemporâneos do século XX denominaram de razão instrumental e de tecnoburocracia. Nosso objetivo não é, hoje pelo menos, não é exatamente de garantir um total aprofundamento disso, mas na medida do possível endereçar um pouco essas nossas reflexões para uma forma que seja minimamente reflexiva e libertária, como seria mais ou menos próprio dessa educação antifascista. Então, se me permitirem, vou tentar seguir um roteirinho para que a gente tenha uma visão um pouco mais organizada, mais objetiva na apresentação dos argumentos. Então, eu diria assim: o negacionismo nos leva a refletir sobre muitas coisas, e uma das principais é exatamente um tipo de cruzamento entre educação e tecnologia, entre educação e ciência, entre educação e política. Quando bem orientada do ponto de vista ontológico, não é uma discussão puramente metodológica, este imbricamento entre áreas tão diversas nos permitirá vislumbrar e tecer as primeiras teias e enredos de uma educação propriamente antifascista. Desse modo, uma educação antifascista tem que considerar atentamente algumas composições da tecnologia e da educação atual. Sobretudo se nós lembrarmos e tivermos em consideração atenta o fato de que praticamente todos nós, docentes e discentes, estamos mais ou menos relegados a esse ensino remoto, precário e emergencial, né? Dado o nível de isolamento que se deveria observar. Pois bem, além disso, teremos de considerar a massificação, como descrevem inúmeros autores, mas me recordo de um que é Baudrillard, e o consumismo. Eu chamei a atenção aqui para Baudrillard por um aspecto mais ou menos especial. Ele é um autor pós-moderno e muitas vezes algumas leituras da pós-modernidade são fracionadas, são fragmentadas. E isso é um aspecto negativo dessa abordagem. No entanto, quando ele faz esta relação entre massificação e consumismo, e portanto de certa perda de consciência, ou de muita perda de consciência, e diria mais uma coisa, ocorrendo também uma perda de empatia, ele diz assim: lá onde havia o outro, adveio o mesmo, quer dizer, a própria mesmice, né, que é presente à massificação. Então, eu colecionei aqui esse pensamento do Baudrillard como base inicial de uma conversa sobre a educação fascista, antifascista, melhor dizendo, desculpa, exatamente porque nos remete a uma crítica bem contundente, né? Bem na origem, digamos, de todo este encaminhamento que nós conhecemos bem, mais ou menos como foi dado ao século XXI. Além disso, nós teremos de considerar a inércia daquele chamado cidadão de sofá, né? Aquele que antigamente mudava os canais de TV,
naquele chamado efeito zapping, e que agora se aplica ao WhatsApp. Então, mudando de conversa em conversa, mudando de título de mensagem para outros títulos de mensagem, o efeito não seria muito diferente, né? Nós teremos uma mudança enquanto meio, ou enquanto base tecnológica, da TV para as redes sociais. Mas esse fenômeno de efeito zapping, ele não sei se está tão distante, não é? E com isso, obviamente, temos de refletir a manipulação política. E, contraditoriamente, ironicamente, devemos nos inquirir também sobre o excesso de informação que, na verdade, desinforma, né? Que, na verdade, monta um conjunto de mesmices, um conjunto de fórmulas prontas, fórmulas que, evidentemente, nem todas seguem uma base científica, uma lógica, né, uma coerência. E esse conjunto, esse rebotalho de informações, é óbvio, essa coleção, né, de informações, é óbvio que isso não permite uma reflexão articulada. Ou seja, não formamos conhecimento e não temos base também para observar uma massa crítica mais atuante. Enfim, este conjunto inicial, pensado por uma educação antifascista em combate ao negacionismo, nos levaria para além de uma tecnoburocracia, como eu mencionei no início, como forma predominante de dominação. E aqui seguimos um pouco o pensamento de Habermas, que tem um texto, aliás, bem curioso, bem assertivo, né, sobre essa tecnoburocracia enquanto forma de dominação. Nesta mesma sequência, eu também colecionei aqui, e acho que essa é uma passagem magnífica pela sua objetividade, é de Marcuse, escrevendo nos Estados Unidos, um pouco no andamento da Segunda Guerra Mundial, e financiado, inclusive, pelo governo americano, com o intuito de descrever e, ao mesmo tempo, emitir chaves de pensamento, digamos assim, que servissem para desarticular qualquer possível articulação ideológica do nazifascismo, né, e do seu uso preponderante da tecnologia. Todo mundo sabe o apreço que os alemães tinham na Segunda Guerra Mundial em relação à sua superioridade tecnológica e, portanto, também científica, ou pelo menos é o que eles julgavam. E o Marcuse, então, vai dizer assim, numa síntese brilhante, ou genial, né? O a priori técnico é um a priori político. Quer dizer, não há nenhuma técnica descolada de uma base política. Não há nenhuma tecnologia, nenhuma técnica, nenhuma ciência, nenhuma intervenção, digamos, humana, que não tenha uma composição de fundo político, né? Que não tenha uma condução essencialmente política. No que será seguido, aqui de forma bastante provocativa, por Bourdieu, que numa frase, numa síntese igualmente brilhante e lógica, nos dirá que a luta científica ou a luta pela ciência é uma luta armada. Quer dizer, não há brincadeira, né, no mundo da ciência, no mundo da tecnologia e da forma como a humanidade se apropria disso. Humanidade, entre aspas, né, porque na verdade são sempre grupos ou setores hegemônicos e de manutenção do poder, né? Basta lembrar que o conhecimento não é compartilhado de forma homogênea e democrática. Portanto, lutar por este conhecimento, por essa ciência, pelo seu uso e emprego enquanto tecnologia, na expressão aqui de Bourdieu, nos remete a uma luta armada. Basta lembrar o quanto a tecnologia se desenvolve, entre aspas, sob este condão da guerra ou da segurança nacional, né? Se fala muito mais, aliás, nesse sentido,
de quanto a tecnologia se desenvolveu entre guerras ou no próprio curso da guerra, do que propriamente no combate à Covid-19. Né? Não há muito mistério nesse sentido, mas é brilhante neste poder de síntese, né? E nesta clareza que nos remete à necessidade de buscarmos um controle efetivo. Controle social, eu digo, propriamente humano, ontológico, sobre o conhecimento, sobre a produção do conhecimento. Né? E vejam também que não está distante do pensamento de Paulo Freire, né? Do nosso Paulo Freire, patrono da educação, num livrinho pequeno, mas igualmente fantástico, chamado Educação e Política. E ele nos diz assim: é esse o momento também em que o educador progressista percebe que a claridade política é indispensável, necessária, mas não suficiente. Como também percebe que a competência científica é necessária, mas igualmente não suficiente. Quer dizer, nós teremos de ter uma composição entre as duas coisas, nunca permitir que elas se deslindassem, que elas se rompessem, em termos de ligação interna, em termos de estrutura interna, e que obviamente favorece e possibilita o desenvolvimento e a reflexão coletiva, tanto sobre a ciência, a educação, quanto sobre a política e o direito, que é o que ele chama de claridade política e competência científica. Quer dizer, sempre buscarmos esta articulação. Algo que também está presente no pensamento de Antonio Gramsci, do italiano, Antonio Gramsci, aprisionado exatamente pelo fascismo de Mussolini, quando nos remete a pensar o papel, a função, a condução de origem e de atribuições históricas dadas ao que ele chama de intelectual orgânico, né? Que é aquele que se forma, no nosso caso, especificamente nas sociedades do século XXI, tendo em consideração os inúmeros grupos sociais e de manifestação política. O que nos remete a pensar também no quanto se modificou aquela categoria antiga e clássica em que se denominava como povo, o quanto por um lado se fragmentou, e aí no sentido de uma perda, entre aspas, aí pós-moderna, mas por outro lado o quanto se permitiu uma expansão em termos de participação, de pluralidade, de diversidade social, cultural e etc. Né? Ou seja, esse intelectual orgânico que literalmente se espraiou, né, por inúmeros caminhos. Alguns com trabalho mais intelectual, outros talvez com outras referências. Na sequência, a gente tem também um pensamento de Saviani, que eu diria para fechar esta minha fala, mas que mantém esta unidade presente. Então diz o Saviani em Escola e Democracia: diferentemente da prática política, a educação configura uma relação que se trava entre não antagônicos, quer dizer, não pode haver antagonismo entre professor e aluno, entre docente e discente, óbvio, né? Não haveria sentido, porque teríamos uma relação de posse, uma relação de poder, uma relação de mentira, se nós imaginarmos como é que se faz o conhecimento, que é pela troca e não pela imposição. O educador, seguindo Saviani, está a serviço dos interesses do educando. E me parece mais ou menos óbvio, né? Qual é o objetivo final de cada professor, de cada docente, se não é, por um lado, compartilhar aquilo que estudou, até porque tem mais idade, tem mais experiência, pode ter lido mais, pode ter estudado mais, mas pelo menos viveu mais, com os seus alunos, com o corpo discente, que não quer dizer que seja uma relação de superioridade, pelo contrário, né? Como eu frisei, uma relação de complemento. Uma vez que a relação política se trava fundamentalmente entre antagônicos, e em política o objetivo é vencer, e não convencer.
Então, se entre professores e alunos nós temos um objetivo de construção do convencimento, ou seja, convencermos-nos da necessidade de criarmos conhecimento, na política, que é uma relação entre antagônicos, e não apenas de oposição, o objetivo é vencer, o objetivo é a conquista, o objetivo é a vitória. Né? Eu sempre digo em aula que raramente ou nunca, praticamente, veremos um político dizer de maneira pública: se eu estiver errado, por favor, me perdoem, por favor, desconsiderem qualquer informação que neste momento eu não esteja transmitindo de forma absolutamente checada. Jamais. Porque um político dizer que errou é dizer que perdeu, né? Que portanto não levará ao convencimento. O convencimento do político aqui é a vitória política, né? É o próprio poder. O convencimento do professor é uma vitória, mas é uma vitória compartilhada com seus alunos na forma da construção do conhecimento. Aquela também famosa massa crítica, se a gente pensar um pouco mais em termos científicos. Bom, era isso. Obrigado.